Na história dos grandes conflitos do século XX, os livros didáticos nos contam sobre aliados contra o eixo, democracia contra fascismo, Churchill contra Hitler. Mas nos bastidores escuros da Segunda Guerra Mundial, houve uma guerra secreta, pessoal e infinitamente mais suja, travada entre dois homens que acreditavam ser deuses em seus próprios domínios. De um lado estava Benito Mussolini, o Il Duce, o homem que sonhava em restaurar a glória do Império Romano e que, em sua arrogância teatral, declarou que na Itália só havia espaço para uma autoridade, o Estado fascista. Do outro lado, preso em uma cela fria em Nova York, vestindo o uniforme cinza de presidiário número 3169, estava Charles Lucky Luciano, o arquiteto do crime organizado moderno. Mussolini cometeu o erro fatal de acreditar que poderia erradicar a máfia siciliana através da força bruta, humilhando os homens de honra e forçando-os a viver como ratos nos esgotos. Ele não entendia que a Cosa Nostra não é uma organização, é uma religião de sangue e silêncio. Quando a Marinha dos Estados Unidos se viu desesperada, cega e vulnerável diante da fortaleza da Europa nazista, eles não recorreram a diplomatas ou generais. Eles foram até a prisão de Dannemora, bateram na porta de aço de Luciano e pediram ajuda. O que se seguiu foi a aliança mais improvável e profana da história militar. O governo americano e o rei do submundo unindo forças para quebrar as pernas do fascismo. Esta é a história de como Lucky Luciano transformou uma cela de prisão em um centro de comando, usando a própria guerra mundial como uma ferramenta para sua vingança pessoal, provando que ditadores vêm e vão, mas a máfia é eterna. Para compreender a profundidade do ódio que alimentava essa aliança, é preciso voltar à Itália da década de 1920. Benito Mussolini, recém-chegado ao poder, visitou a Sicília. Em uma pequena cidade, um prefeito mafioso, Don Ciccio, cometeu a gafe de dizer ao Duce que ele não precisava de tanta escolta policial, pois estava sob a proteção da família. Mussolini, enfurecido pela insinuação de que o Estado precisava da permissão do crime para caminhar nas ruas, declarou guerra total. Ele enviou Cesare Mori, conhecido como o Prefeito de Ferro, com carta branca para destruir a máfia. Mori não usou leis. Ele usou cerco medieval. Ele prendeu mulheres e crianças para forçar os maridos a se renderem, torturou suspeitos, confiscou terras e humilhou os chefões em praça pública. A Cosa Nostra sangrou. Muitos fugiram para a América, outros se esconderam nas montanhas, sobrevivendo a pão e água, nutrindo um ódio silencioso e vulcânico contra os camisas negras. A máfia siciliana, uma entidade que sobrevivera a reis e invasores por séculos, estava de joelhos. Mussolini declarou ao mundo que a máfia estava morta. Corta para 1942. O mundo está em chamas. Os Estados Unidos entraram na guerra após Pearl Harbor, mas a costa leste americana estava sendo massacrada pelos submarinos e U-boats alemães. Navios mercantes eram afundados à vista dos banhistas de Nova Jersey. Havia paranoia de sabotagem nos portos. O transatlântico SS Normandy, que estava sendo convertido em navio de tropas, pegou fogo e virou no porto de Nova York. Foi um acidente? Foi sabotagem nazista? A inteligência naval estava em pânico. Eles controlavam os mares, mas não controlavam as docas. As docas pertenciam aos sindicatos, e os sindicatos pertenciam a Lucky Luciano. Foi então que a Marinha tomou a decisão pragmática e desesperada que mudaria o curso da guerra no Mediterrâneo. Eles precisavam de segurança nos portos de Nova York e precisavam de inteligência para a invasão da Sicília, a Operação Husky. Eles sabiam que não podiam infiltrar espiões na ilha. Os fascistas pegavam qualquer estranho. Mas a máfia estava lá, invisível, esperando. O contato foi feito através de Meyer Lansky, o gênio financeiro e amigo leal de Lucky. Lansky explicou a matemática simples aos oficiais da Marinha. Vocês querem ganhar a guerra. Meu amigo quer sair da cadeia. E nós dois odiamos Mussolini. Temos um alinhamento de interesses.
A cena no presídio de Dannemora foi surreal. Oficiais da inteligência naval sentados em bancos duros, diante de um criminoso condenado a 30 anos de prisão, pedindo por favor. Lucky Luciano ouviu a proposta com sua habitual impassibilidade. Ele sabia que aquela era a sua cartada de mestre. Ele não demonstrou emoção, não sorriu. Apenas acendeu um cigarro e disse: "A Sicília é minha mãe, e ninguém bate na minha mãe, exceto eu. Eu vou entregar a ilha para vocês." A Operação Underworld começou. A primeira parte foi a segurança doméstica. Com uma ordem de Lucky, os portos de Nova York tornaram-se impenetráveis para espiões do eixo. Os estivadores, que antes eram olhos cegos, tornaram-se a vigilância mais eficiente do mundo. Nada se movia sem que a máfia soubesse. Mas o verdadeiro prêmio era a Itália. Lucky Luciano começou a ativar sua rede adormecida. Mensagens foram enviadas através de imigrantes sicilianos, pescadores e cartas codificadas. A ordem era simples. Os americanos estão chegando. Eles são amigos. Ajudem-nos a matar os fascistas. Luciano forneceu à Marinha nomes, mapas de portos, que não constavam nos registros oficiais, topografia de praias e, o mais importante, a identidade do homem que segurava as chaves da Sicília. Dom Calogero Visini, ou Dom Calò. Um velho patriarca que vivia escondido, esperando o dia do acerto de contas. A inteligência americana lançou paraquedistas e comandos com um item peculiar em seus bolsos. Lenços de seda amarela com um L bordado no canto. Não era um código militar. Era o selo pessoal de Lucky Luciano. Aquele lenço valia mais do que um passaporte diplomático. Era um salvo-conduto assinado pelo diabo. Quando as tropas aliadas desembarcaram na Sicília em julho de 1943, o caos da guerra tomou conta das praias. Mas à medida que avançavam para o interior, algo estranho acontecia. Em vez de resistência feroz em cada vila, os soldados americanos eram recebidos por homens de boné e espingarda de caça, que saudavam os oficiais e guiavam os tanques Sherman por atalhos nas montanhas que os mapas alemães desconheciam. A resistência italiana se dissolvia não apenas pelo fogo da artilharia, mas porque a autoridade local havia mudado de lado. O momento culminante dessa colaboração bizarra ocorreu quando uma coluna de tanques americanos parou diante de uma vila fortificada. Um oficial americano desceu do jipe, caminhou até o meio da praça e encontrou Dom Calò. O oficial mostrou o lenço com o L. O velho mafioso tocou o tecido, viu a marca de Luciano e sorriu. Dias depois, Dom Calò liderou uma coluna americana para capturar uma guarnição italiana inteira. O comandante fascista da guarnição, vendo que estava cercado não apenas por americanos, mas por seu próprio povo armado, rendeu-se. Mas ele não entregou sua espada ao coronel americano. Ele a entregou a Dom Calò. Foi o símbolo definitivo da derrota de Mussolini. O Estado fascista se rendendo à máfia que ele jurou destruir. Com a ajuda da rede de Luciano, o avanço aliado foi muito mais rápido do que o previsto. A máfia sabotou linhas de comunicação fascistas, abriu os portões de cidades e garantiu que a população local visse os americanos como libertadores, não apenas da guerra, mas da tirania de Roma. Em troca, o exército americano, na sua ingenuidade ou pragmatismo cego, cometeu um erro que moldaria a Itália do pós-guerra. Precisando de administradores locais para gerir as cidades conquistadas e manter a ordem, enquanto o exército avançava para o norte, os oficiais americanos perguntavam: quem aqui é contra Mussolini? E, invariavelmente, os homens que levantavam a mão eram os mafiosos. Prefeitos fascistas foram depostos e substituídos por homens de honra. Dom Calò foi nomeado prefeito de Villalba. Vito Genovese, que tinha fugido para a Itália anos antes e até flertado com o fascismo para sobreviver, virou intérprete e conselheiro do governo militar aliado. Lucky Luciano, de sua cela em Nova York, havia orquestrado o maior golpe de Estado da história do crime. Ele usou o exército mais poderoso do mundo para limpar seus inimigos, restaurar o poder de sua organização e colocar seus associados de volta no comando da Sicília.
Mussolini foi derrubado, preso e eventualmente executado. Seu corpo pendurado de cabeça para baixo em uma praça de Milão. Enquanto o ditador balançava ao vento, a máfia estava ocupada saqueando os depósitos do exército americano e estabelecendo o mercado negro que financiaria seu renascimento. A vitória de Luciano foi total. Em 1946, como recompensa por seus serviços patrióticos durante a guerra, o governador de Nova York, Thomas Dewey, o mesmo homem que o havia processado anos antes, comutou sua pena. A condição era a deportação. Lucky Luciano foi enviado para a Itália, não como um prisioneiro, mas quase como um chefe de Estado exilado. Quando desembarcou em Nápoles, ele não encontrou a terra arrasada que Mussolini havia prometido deixar para os criminosos. Ele encontrou uma terra fértil, irrigada pelo dinheiro americano e governada por seus velhos amigos. Luciano olhou para as ruínas da Itália fascista e viu oportunidade. Onde Mussolini viu desordem, Lucky viu negócio. Ele havia provado que a estrutura da máfia era mais resiliente do que qualquer ideologia política. O fascismo exigia obediência cega. A máfia oferecia proteção mútua, a um preço, é claro. Num mundo em colapso, as pessoas preferem o bandido que conhecem e que lhes dá pão, ao ditador que lhes dá discursos e fome. Essa aliança secreta permaneceu nas sombras por décadas. O governo americano não tinha orgulho de admitir que a libertação da Europa começou com um aperto de mão em uma prisão de segurança máxima. Mas, para Lucky, não se tratava de patriotismo ou medalhas. Tratava-se de sobrevivência e supremacia. Ele mostrou que, no xadrez global, reis, rainhas e bispos podem ser derrubados se você souber como usar os peões. Mussolini morreu tentando ser César. Lucky Luciano morreu anos depois em sua cama, ou melhor, num aeroporto livre, bebendo café, tendo sobrevivido a todos os seus perseguidores. A história nos ensina que o poder odeia o vácuo, mas Lucky nos ensinou que o poder odeia ainda mais a concorrência. Ao ajudar os aliados, ele não estava salvando a democracia. Ele estava eliminando a concorrência. Ele transformou a Segunda Guerra Mundial em um trabalho terceirizado para eliminar o homem que ousou tocar na sua família. E assim, enquanto a fumaça da guerra se dissipava sobre a Europa, a máfia emergiu das cinzas, mais forte, mais rica e mais entrincheirada do que nunca, com um agradecimento silencioso ao tio Sam. Foi a jogada mais cínica e brilhante do século. Lucky Luciano não apenas assistiu à queda de Mussolini. Ele puxou o tapete debaixo dele, usando a bandeira americana para esconder o movimento. Gostou dessa história de manipulação geopolítica de alto nível? Ela revela que a linha entre o mocinho e o bandido desaparece quando a guerra começa. Lucky Luciano foi o herói que o governo precisava, mas o criminoso que eles temiam. Se você quer continuar descobrindo como a máfia influenciou os maiores eventos da história mundial, inscreva-se no canal agora. No próximo vídeo, vamos contar como o pai de um futuro presidente dos Ilha Israel pediu um favor a Lucky durante a Lei Seca e recebeu uma lição amarga sobre monopólio. Deixe seu like e comente. Você acha que os IUN fizeram certo em se aliar à máfia para vencer a guerra? Ou o preço moral foi alto demais? Quero ver o debate nos comentários. Até a próxima estratégia oculta.